Olá, bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Adolfo Clay e o vídeo de hoje eu quero comentar sobre crentes e a história. Antes de tudo eu peço que você curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e vamos trabalhar algumas questões acerca disso, crentes e a história, tá? Então, vamos ao vídeo? Tamo junto aí? Lembrando que na descrição do vídeo aqui tem um link de um bacharel em teologia, ok? Estude conosco e é isso aí. Uma das coisas muito importantes para a humanidade é a história. É uma das coisas mais importantes para o ser humano é a história. Não é à toa que eu estou estudando história. Não é à toa que eu segui por esse caminho, porque o ser humano, o que nos diferencia? O que nos diferencia de um animal que a gente considera irracional, mas que os animais têm um certo grau de racionalidade, mas o que nos diferencia dos animais, o cachorro, o gato, é a nossa capacidade de transmitir conhecimento para as gerações futuras. Bhaskara, né, Pitágoras, Aristóteles, a nossa língua, a matemática, a filosofia, a geometria, a ciência, isso é uma coisa que só nós, seres humanos, podemos fazer. Eu não sou biólogo, pode ser que eu esteja errado, mas espero que vocês entendam esse ponto. Então a história ela é muito importante, assim como a escrita. O que nos diferencia muito dos animais é a escrita, porque através da escrita nós decodificamos informações feitas pelos nossos antepassados e transmitimos o conhecimento. Um cachorro é um cachorro, e ele sempre vai ser um cachorro, e ele vai lutar para sobreviver. Agora, um ser humano, ele luta não só para sobreviver. Você pode ter pessoas, seres humanos, que eles têm uma alimentação, eles têm uma tranquilidade, têm até um bom emprego, mas eles se matam. E por quê? Falta de motivação. O ser humano ele tem isso, o animal tem, mas nem tão grande. Entende o que eu quero dizer? Então, o ser humano ele tem uma motivação, algo que complica nele, diferente de outros animais. E isso a gente vê e a gente sabe através da história. Nós fazemos dados estatísticos de suicídios, de mortes. Cachorro não faz isso. O cachorro ele vai lá, luta com o outro, entra numa matilha, cria uma matilha. O cachorro transa com a própria mãe, né? Quando está no período de ciúme. Então, temos muitas diferenças com o ser humano. O ser humano ele tem muitos detalhes que são diferentes. Né? Não estou dizendo que o cachorro não tenha raciocínio, mas ele tem. Mas a capacidade de passar conhecimento, de estabelecer leis e modificá-las ao longo do tempo, acho que só nós. Então a história ela é muito importante. O que acontece? Nós temos uma linhagem de crentes, né? Existe uma ala de crentes no Brasil que são o tipo de gente que ignora a história. Só que eles se esquecem de que a Bíblia é um livro histórico. É claro que não vamos utilizar e entender ao pé da letra tudo que está na Bíblia. Existem falhas, questões, detalhes ali que precisam ser analisados, ser averiguados dentro da Bíblia com mais exatidão. Mas a Bíblia é um livro histórico. A Bíblia ela é a ponte para um estudo de história. Ou você acha que quando você fala de Israel, você acha que você está falando de quê? Você está falando de história, meu amigo. Você está falando de história do povo hebreu. Você está falando do reinado num conjunto de tribos lá no Oriente Médio há mais de 3.000 anos atrás. Você acha que você está falando de física quântica, caralho? Você não está falando de física quântica. Você está falando de história. Mas você tem uma linhagem de crentes que eles são contra o estudo da história. Eles são contra o conhecimento de maneira geral. Porque eles acham que a Bíblia, eles interpretam erroneamente que a Bíblia é suficiente para eles. Só que se você começa a fazer algumas perguntas para ele, fala, peraí, essa Bíblia que você tem, ela foi traduzida por quem? Ah, minha Bíblia diz aqui Almeida Corrigida Fiel. Quem é o tradutor da Almeida Corrigida Fiel? Ah, é a Sociedade Bíblica Trinitária. Ela traduziu isso da onde? Do texto grego. Mas peraí, a Bíblia foi escrita em grego ou em português? Não, foi escrita em grego. E por que você usa uma versão em português? Porque é mais fácil, porque é conveniente. Mas ele ignora a história por trás do texto bíblico. Entende? Opa, peraí. A Bíblia que você usa hoje, ela sempre foi desse jeito ou ela já foi escrita em modelos diferentes? Ela foi escrita em modelos diferentes. Então, até a maneira como a gente entende um texto bíblico é importante. Né?
Por exemplo, um texto que complica muito a nossa vida é: toda escritura é inspirada por Deus. Aí a gente usa para defender isso aqui, do jeito que tá aqui. Quadradinha, bonitinha, encapada, né? A minha já não tá tão bonitinha, porque já tá 2, 3 anos comigo. Essa Bíblia já tá 3 anos comigo, já vai para 4. Já tá 3 anos comigo. E ela tá bem surradinha, tá? Mas tem cara que acha que a Bíblia foi escrita dessa forma. Só que ele ignora a história por trás desse texto. Mas ele usa em português porque é mais fácil para ele. Só que você fala assim, mas peraí, foi um tradutor, foi um conjunto de tradutores que traduziram a Bíblia, que sabiam grego, que sabiam hebraico, que eram formados em teologia, que tem conhecimento histórico, conhecimento linguístico. E você quer ignorar tudo isso? Você quer interpretar... 1 Timóteo 3,16, né? Que toda a escritura é inspirada por Deus. Só que quando você pega, quando Paulo está escrevendo uma carta ao Timóteo, ele está escrevendo uma carta ao Timóteo. E ele está se referindo a que escritura? Ele se refere ao Antigo Testamento. E boa parte desses crentes que ignoram a história, eles dizem que o Antigo Testamento foi abolido. Não, o Antigo Testamento foi abolido. De Gênesis a Malaquias foi abolido. Tem gente que pensa dessa forma. Só que, quando você olha para... Você faz uma pergunta bem simples para ele. Fala, mas peraí, qual era a Bíblia de Jesus? É o Antigo Testamento. Como é que você diz que a Bíblia de Jesus, a Bíblia que Jesus usava, foi abolida? Outra coisa, o que eles consideravam como escritura? Por quê? Nós, ao longo da história humana, ao longo da história religiosa, os teólogos, e quando eu digo os teólogos aqui, os pais da igreja, os líderes religiosos, eles tiveram que fazer escolhas. Opa, esse livro entra, esse livro não entra, por que esse deve entrar? Houve concílios, houve discussões, e eu não estou dizendo aqui que porque teve tal concílio que nós devemos seguir, não. Eu estou dizendo que ao longo da história houveram concílios que definiram para fazer a Bíblia chegar desse jeito até nós. Se você chegar para um crente que odeia história, você fala assim, você sabia que a sua Bíblia ela só foi ter números de versículos bíblicos em 1555 com um cara chamado Roberto Stefanos? O cara vai falar que não. Então, pera aí, as Sagradas Escrituras que chegou na sua mão do jeito que tá, ela não foi escrita em língua portuguesa, ela não tinha versículos bíblicos, os livros inicialmente não eram escritos dessa forma e eles não estavam dispostos desse jeito. Aí você fala, mas por que tudo isso importa, Adolfo? Na hora de você interpretar um texto, você lê toda a escritura é inspirada por Deus, você acha que está se referindo de Gênesis a Malaquias, quando na verdade é um pouco mais abrangente. É um pouco mais abrangente. Talvez você tenha o hábito de... Porque lá em Mateus capítulo 7, versículo 36, lá diz que isso, que aquilo, que aquilo. Opa, peraí. Crente, cristão nenhum, apóstolo nenhum citava o texto dessa forma que você está fazendo. Porque não tinha versículo bíblico. Ele citava o contexto. Ele citava o texto dentro de um contexto. Aplicava. Os judeus, incluindo os apóstolos, eles tinham um sistema de interpretação um pouco diferente do qual você usa hoje. Então, essa é a importância de você conhecer história. Essa é a importância. Quer ver? Tem crente que não gosta de falar de política, né? Porque política, história e religião estão intrinsecamente ligados. Aí você fala, então peraí, Daniel era o que mesmo? Daniel era político. Os juízes na Bíblia, lá no livro de Juízes, eram o quê? Políticos. Os reis de Israel, eles eram o quê? Fada madrinha do dente, pô? Não. Políticos. Samuel era profeta. Samuel era profeta. Mas ele foi o último juiz de Israel. Ele foi o último profeta e líder político desse sentido de... Entendeu? De juiz. Ele era um líder político também. A decisão de Samuel era importante. Ou quando ele ungiu Davi, não importou nada. Não, mas a unção foi de Deus. Pra quê? Pra Davi ser político. Davi se tornou rei. Rei é um cargo o quê? É um cargo eclesiástico, por acaso? Não, é um cargo político. Então, isso é história. E por que a Bíblia ela existe para nós até hoje? Porque ela conta a história do povo de Deus. Ela conta os erros, conta os acertos, conta as falhas, conta as vitórias, as derrotas, para que você saiba que Deus é soberano. Então essa é a importância de você conhecer história. Essa é a importância de você conhecer história.
Essa é a importância de você entender por que algumas passagens foram escritas da maneira que foram escritas. Apocalipse, por exemplo. Por que você acha que Apocalipse foi escrito do jeito que foi escrito? Eu não sou nenhum especialista em Apocalipse, mas vendo um vídeo aqui, vendo um vídeo ali, um estudo aqui, existe um capítulo 4, por exemplo, de Apocalipse. Ele demonstra todo o sistema de culto romano. O livro de Apocalipse está criticando o sistema de culto romano. Você sabia disso? Ah, não sabia. Por que você não sabia? Porque você não conhece a história. Porque você não conhece história. Você sabia que o primeiro livro a ser impresso foi a Vulgata Latina de Johannes Gutenberg? Eu ouço crente dizer que a Bíblia foi traduzida do latim, né? A Bíblia foi do hebraico, aí depois do grego, depois do latim. Não, as Bíblias modernas hoje, elas foram traduzidas do hebraico e do grego. Algumas versões católicas foram traduzidas do latim. Entendeu? Você sabia que historicamente as Bíblias passam por modificação de tradução porque a língua muda? Não, ou você acha que João Ferreira de Almeida foi lá e traduziu a João Ferreira de Almeida, Revista Corrigida de 95? Por que você acha que a sua Bíblia recebe esse nome? Porque ela foi traduzida num momento histórico. Ela foi revista num momento histórico. Se você não conhecer o processo de transmissão bíblica, crítica textual, você não vai nunca entender por que algumas Bíblias utilizam colchetes, parênteses. Por que algumas Bíblias trazem versos a mais e versos a menos. Uma das coisas que eu fiquei muito de cara uma vez foi quando eu entrei num seminário teológico e tinha lá pastores, pessoas estudando teologia e pastores, e eu falei para eles o seguinte: você sabia, eu fiz a seguinte pergunta: vocês nunca perceberam que a Bíblia de vocês, se vocês compararem duas Bíblias diferentes, tipo uma Almeida atualizada e uma Almeida Revista Corrigida de 95, se vocês compararem, elas têm diferença de versículo bíblico? Só dá uma olhada em Apocalipse 12, verso 18 e Apocalipse 13, verso 1. Tem Bíblia que traz a versiculação diferente. A Almeida Revista Corrigida traz alguns versos a mais que a Almeida Atualizada não traz. Os caras olharam pra mim como se eu estivesse falando o maior de todos os absurdos. Pastores estudando no seminário. Pelo menos estavam lá pra ouvir, pra aprender, né? Mas isso me deixou... Falei, cara... 20 anos de crente, cara. 30 anos de crente dentro de uma igreja. Teve uma vez que eu, conversando com um cara, e ele falou assim, bateu no peito: nunca entrei numa igreja católica. Aí eu falei: você sabia que a sua Bíblia foi escrita em hebraico e grego? Não sabia não. Sério? 50 anos de crente, nunca pisou numa igreja católica, mas o que ele precisava saber sobre a Bíblia, ele não sabia. Não sabia. Então, se você é crente e você acha que crente não tem que saber de história, eu acho que eu iniciei com alguns argumentos aqui. Eu poderia começar a bater e continuar batendo aqui até amanhã, mas eu não quero. Eu não tenho essa pretensão. Se você quer conhecer mais de Bíblia, link na descrição, um bacharel em teologia. Muito bom. Eu leciono as aulas de grego, crítica textual, exegese, hermenêutica. Ok? Para você aprender um pouco mais. Então, tá aí meu convite para você. Ok? Para você não cometer alguns erros. Tamo junto no campo de batalha. Deus abençoe você e fique com Deus. Aguardo vocês. Beleza?